O assunto agora é corrupção. A ONG Transparência Internacional, que tem sede em Berlim, divulgou o relatório sobre a percepção da corrupção no mundo. O Brasil já ia mal e ficou pior. Entre 176 países, estamos agora na posição 79, considerando que no topo da lista, o primeiro lugar, está o país menos corrupto e lá embaixo estão os países mais corruptos. Estávamos em 2015 na posição 76 e em 2016 pioramos, perdemos 3 posições, fomos então, como eu disse, para a posição 79, mais perto dos mais corruptos. Vamos ver como é que ficou esse ranking. Dinamarca, Nova Zelândia, empatados em primeiro lugar. A Finlândia, cadê? Temos números aí. A Finlândia, que ficou em terceiro também, são os países considerados, portanto, os menos corruptos. Esses 3 que vocês veem aí na tela. Eles costumam estar aí. Esses 5 primeiros, às vezes, mudam de posição, mas são sempre ali os 5 primeiros. Tem também depois aí Suíça e Suécia, se eu não me engano. Belarus, que é a antiga Bielorrússia, China e Índia ficaram empatados com o Brasil. Também estão nessa posição de 79. Vale dizer uma coisa, apesar do Brasil ter perdido 3 posições, que é difícil às vezes entender esse ranking, né? O Brasil perdeu 3 posições, ele ganhou 2 pontinhos, ele melhorou 2 pontinhos. Mas como é na comparação com outros países, ele perdeu mais posições que outros países. Então ele deu uma melhoradinha na pontuação do menos corrupto, digamos assim. E tem também aqui os mais corruptos, né? A gente também tem os mais corruptos no finalzinho dessa tabela. Eu sei que a Somália é o que continua ali no fundo do poço, infelizmente, é um país entregue, né? É um país sem autoridade, sem governo. Bom, sobre esse resultado, a gente vai conversar agora com Cláudio Abramo, que é diretor executivo da Transparência Brasil. Cláudio, um prazer conversar com você mais uma vez. Eu achei interessante, lendo o relatório, que existe, assim, essa piora da posição do Brasil. A gente já vem piorando há 5 anos nessas posições, mas, ao mesmo tempo, pelo que é dito no relatório, me parece que eles ali estão vislumbrando uma luz no fim do túnel, porque citam as investigações em curso, citam o combate à corrupção. Qual é a sua percepção? Cláudio, boa tarde. Boa tarde, foi um prazer falar com vocês de novo. Olha, veja, esse índice de percepções de corrupção é uma coisa que deve ser levada com grão de sal, né? Em primeiro lugar, a posição numa lista não é a coisa mais importante nesse índice. Como você mesmo observou, a pontuação do país que interessa. Então, interessa se o país aumentou ou reduziu a sua pontuação. Esse índice é muito vulnerável àquilo que está no noticiário, infelizmente. Por quê? Porque ele é baseado em opiniões de pessoas. Não é uma medida de alguma coisa objetiva. Não se trata de algo como a temperatura, né? A taxa de hemoglobina no sangue, nada disso. É uma coletânea de palpites de experts e de pessoas, de empresários, de gente que lida com instituições bancárias internacionais, esse tipo de gente, a respeito de países. Então, a objetividade é nenhuma. E também se deve observar, e você também observou isso logo quando você apresentou a matéria, os países que são vistos como menos corruptos são sempre os mesmos, né? Estão lá em cima. E os países que são vistos como mais corruptos são sempre os mesmos também e estão lá embaixo. Na verdade, esse índice só tem uma correlação, ou seja, uma relação significativa com algum outro índice, que é a renda per capita. Quanto mais pobre um país, mais ele é visto por essas instituições que fazem esse tipo de levantamento como mais corrupto. E quanto mais rico o país, em termos de renda per capita, né, quanto mais rica é a sua população, menos corrupto o país é visto. Agora, isso a gente não precisa também, sabe, muito sério para deduzir que países pobres têm instituições mais frágeis e, portanto, a corrupção rola mais facilmente. Isso não é necessário muita coisa. É claro que na Somália vai ser dureza, né? Cláudio, eu me chamou a atenção uma coisa que o relatório aponta,
né, como fato, que essa corrupção, esse volume de corrupção, que não é privilégio do Brasil, porque a maioria dos países viu diminuir sua pontuação, ou seja, foram considerados mais corruptos, pelo menos essa é a percepção, mas eles dão um alerta sobre governos populistas que podem aparecer por causa da corrupção. Isso acontece quando a população perde a confiança nas instituições e acaba achando que vai ter um líder, um salvador da pátria? Isso acontece, sim. Quer dizer, corrupção tem sido historicamente um motivo para, enfim, campanhas políticas, estimulam, né, campanhas políticas de natureza demagógica, né? Votem em mim, porque eu sou honesto, esses ladrões que estão por aí, vamos tirar. Mas aí entram lá e fazem exatamente a mesma coisa, porque não depende das pessoas, depende das instituições, da saúde das instituições, de quão íntegras elas são. Como é que são as relações do judiciário, como é que funciona o Ministério Público, como é que as causas da corrupção são combatidas. E nesse sentido, se observa, né, para a gente pegar aquilo que está no noticiário desde há muito tempo no Brasil, que é a Operação Lava Jato, é extraordinário observar que as causas da Lava Jato são objeto de mínima atenção. Não há atenção sobre isso, né? Há uma completa, eu diria, ausência, né, de indagações a respeito de por que foi que essas coisas aconteceram. Então, isso não acontece. Ficam aí ouvindo opinião de advogado. A opinião de advogado não serve para isso. Então, eu acho importante, né, já que a gente tem que discutir aí as causas, né, e não ficar só, tem Operação Lava Jato, tudo vai ser resolvido. Eu acho que um exercício interessante é a gente ver o que esses países que se repetem nos primeiros lugares, ainda que haja essa subjetividade que você citou, o que esses países têm em comum? O que a Finlândia tem? O que a Nova Zelândia tem? O que funciona na Suécia? O que funciona na Suíça? Por que eles são mais transparentes? O que funciona bem por lá? As instituições são fortes. Existe uma resposta muito mais próxima das instituições em relação àquilo que são as necessidades, enfim, detectadas, né, ou medidas na sociedade via atuação política, né? Os partidos políticos são mais representativos, embora essa representatividade de partidos políticos esteja caindo no mundo todo, nesses países eles são mais representativos, né? Eles têm as instituições são muito menos, embora ainda sejam em algum grau, vulneráveis às pressões do poder econômico, né? No Brasil são notoriamente vulneráveis, né, as instituições a essa pressão do empresariado e tal. São algumas, né, de muitas, né, diferentes razões pelas quais as instituições são mais fortes. Você não pode ter combate à corrupção eficaz com instituições fracas. Esse não é um problema moral, entenda-se. Não é uma questão moral, fulano, ciclano é honesto ou não é honesto. Não se trata disso. Se trata de saber se a instituição legislativa, a instituição judiciária, o executivo, a imprensa e as organizações da sociedade civil funcionam razoavelmente, se elas conversam entre si, se aquilo que é considerado como sendo importante para o país, por algumas dessas áreas, é discutido racionalmente pela imprensa, pelas forças políticas e assim por diante. Não é alguma coisa que se resolve falando vote em mim porque eu sou honesto. Cláudio, você falou aí da imprensa, você que é filho de uma das figuras mais emblemáticas da imprensa brasileira, que era o Cláudio Abramo, qual é a força que a imprensa pode ter no combate à corrupção? Olha, a imprensa é fundamental porque é o instrumento, não é, pelo qual o poder público é vigiado. A vigilância sobre o poder público se expressa na imprensa. E se expressa na imprensa organizada, né? Se expressa por vocês aí, né? Pelos jornais diários que estão desaparecendo no Brasil. Não se expressa por negócio de Facebook, Twitter, não é por aí. Imprensa é informação trabalhada, editada, independentemente por profissionais que tenham compromisso ético com a sua profissão. Quer dizer, fazer o quê? Contar a verdade. Aquilo que conseguem detectar ali na realidade, no caso do poder público, né, das relações do poder público com o setor privado e assim por diante. Então, isso aí está em perigo, infelizmente, né? Como vocês, jornalistas, sabem, essa
profissão está sendo enfim, desaparecendo, ou não digo que desaparecendo, mas está sob risco, né, de ser afogada por gente que acha que o mundo se vê pelo Twitter. Né? Exatamente. Isso No mundo da pós-verdade, ô Cláudio. Peraí, que a Ilona... Exatamente, da pós-verdade. Agora, o que está na moda é a pós-verdade. A gente que fica tentando falar a verdade, a gente sai prejudicado. Olha, rapidamente, a Ilona tem mais uma pergunta para você. Uma pergunta, Cláudio. Qual o papel da participação cidadã e da transparência desses governos nesse índice, nessa percepção? Olha, a transparência, né, é importante não para que o cidadão, a transparência do poder público, né, não é importante para que o cidadão diretamente vigie o Estado. É importante para que as forças, as instituições que têm capacidade de análise, como a imprensa em primeiro lugar, as ONGs, associações empresariais, etc., possam entender o que está acontecendo com o poder público e criticá-lo com base nesse entendimento. Então, a imprensa, voltando para ela, tem um papel fundamental, porque é ela que repercute junto à população aquilo que esses organismos mais organizados, nessas instituições mais organizadas, dizem sobre o poder público. E o entrechoque de ideias se dá via a máxima divulgação de informação. Sem divulgação de informação, não há como discutir coisa nenhuma, não é verdade? Perfeito. Cláudio, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. A gente sabe que esse índice sempre repercute muito, as pessoas ficam sempre com muitas dúvidas, porque cai posição, mas aumenta a pontuação. Então, obrigada pelos esclarecimentos e fica claro, né, gente, vocês aí que, em casa, não basta só Lava Jato, tem que ter conscientização, tem que ter debate, tem que discutir as raízes do problema.